tiver alguém na cozinha, tem cadeira aqui e que a pessoa pode se sentar confortavelmente, tá bom? Nós estamos na Parashá Vayeshev. Vocês já leram em casa? Seria mais ou menos e habitou. Essa Parashá vai de Gênesis 37:1 a 40:23. E a Haftará, que é a porção dos profetas, é Amós. Quem já leu Amós? 2:6 a 3:8. Poucos, né? E a porção, e a porção do Berit Hadashá é Mateus 14:1, de 15 a 39, que nós comentamos ontem. Essa é a 9ª porção semanal. Tremendo, né? Nós estamos 9 Shabbats juntos. Então, essa paraxá, gente, começa de uma forma muito interessante lá em Gênesis 37:1. Não sei se você já prestou atenção. Ela fala assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Tem muita gente que não liga muito para essa frase, mas essa frase não é apenas uma posição geográfica, mas está coberta de continuidade da obra de Yud Revavirê na terra. Jacó permanece na terra prometida, diferentemente de Esaú. Esaú, ele na realidade sai, ele se estabeleceu na terra de Seir, por conta própria, ele que quis, ele foi. Isso reforça a ideia de que Jacó é o herdeiro da aliança de Yud Revavirê, que leva o homem à salvação. Então, Jacó está dentro da linhagem do processo de salvação que Deus traz sobre a face da terra. Porque ao invés dele sair da terra que Deus estabeleceu, ele permanece na terra de Canaã, como seu pai Abraão e como seu avô Abraão, seu pai Isaac. Amém? Isso reforça a ideia de que Jacó é o herdeiro da aliança com Yud Revavirê, que vai levar o homem à salvação. Observem que o versículo conecta Jacó à tradição de Abraão e Isaac. Tem tradição que é boa, tem tradição que é ruim. Essa é muito boa, não é? Que por obediência a Yud Revavirê também viveram como estrangeiros em Canaã, como está escrito lá em Hebreus, que você conhece, Hebreus 11, de 8 a 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Esaú não. Esaú está fora de Canaã. Amém? Herdeiro da mesma promessa. Abraão, Isaque e Jacó. Não sei se você sabe, Yeshua falou que o Criador seria conhecido eternamente como o Elohim de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Logo, a permanência de Jacó em Canaã mostra fidelidade ao chamado divino, enquanto Esaú buscou uma estabilidade imediata, segundo a sua vontade, em Seir, por conta própria, e saiu do pacto com Yud Revavirê. Jacó escolheu permanecer como estrangeiro, sustentado pela promessa futura de Yud Revavirê. Por isso está escrito lá em Malaquias. Tem gente que pergunta por quê, mas é por causa disso. Olha lá, Malaquias 1, de 2 a 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos tem amado, Senhor. Não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aí, ó. Por que Deus amou a Jacó? A resposta é essa. Porque Jacó permaneceu. Eu não sei se você já leu em Provérbios, se não me engano, que Deus ama aquele que o ama. E quem ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. E Deus mandou ficar aonde? Em Canaã. Então Abraão, Isaac e Jacó ficaram em Canaã. E Esaú foi para onde? Seir.
Então Deus ama quem obedece. Tá vendo aí que bonitinho? Inclusive, Paulo repete isso lá no Berit Hadashah, em Romanos 9,13. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Tá vendo aí? Sua atitude é compreendida como uma lição de amor e fidelidade ao pacto e de fé no próprio autor do pacto, Yud Reva Virré. Então, Jacó ama a Deus porque ele obedece. E logo depois, a palavra diz em Gênesis 37:2, estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Eu não sei se vocês já observaram, mas esse versículo, ele apresenta uma estrutura meio incomum. Não sei se você já observou. Já? Lê aí para você ver. Como é que ele começa? Essas são as gerações de Jacó. E ao invés de falar das gerações de Jacó, fala de quem? De José. Uma estrutura meio incomum, né? Não? Se eu comecei falando essas são as gerações de fulano, eu tenho que falar das gerações de fulano. Mas não, é uma estrutura meio incomum, pois diz, estas são as gerações de Jacó, e em vez de listar todos os filhos de Jacó, o texto foca em José. A Torá passa imediatamente a falar de José, porque a história de Jacó se cumpre e se prolonga através de José. José é o herdeiro espiritual, é o primogênito de Jacó, aquele em quem se concentra o destino da família e da promessa divina de salvação a todo homem que crê. José, como a irmã falou aqui, é o ponto focal, né? Saiu de Jacó, foi para José. E é em José. Agora, não era para ir para José. Aí que está a questão. Era para Rubens. Porque Rubem é um primogênito de Jacó com sua primeira esposa, a Leia. Só que, muita bobagem, perdeu a primogenitura porque se deitou com a concubina de seu pai. E nem foi morto. Deus teve misericórdia da vida dele, né? Mas ele perdeu a primogenitura, perdeu a primazia. Jacó diz assim: a primazia não ficará em ti. Ó, ele perdeu. Agora o direito de o que ia acontecer com José tinha que acontecer com Rubem. Está vendo como a gente, às vezes, com o pecado, estraga a obra de Deus na vida da gente? Tem gente dentro da igreja com a vida estragada, porque já estragou a promessa de Deus dentro da vida dela. E às vezes não tem retorno, porque dele não teve retorno. Você nota que ele teve relação com a mulher e não se arrepende. A palavra não diz que ele se arrependeu. Ele fez, gostou e ficou por isso mesmo. Então o que acontece? Perde a salvação. É bem possível que ele não tenha sido salvo. A Bíblia não diz que ele se arrependeu. Ele perdeu a primogenitura, com absoluta certeza. Amém? Então, agora o direito de primogenitura, por causa do pecado de Rubem, passa para José, primogênito de Jacó com a sua segunda esposa Raquel. E a palavra continua nos revelando lá em Gênesis 37:3. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu sei que aí entra até os psicólogos falando, né? Israel também fala muito sobre isso. E a Bíblia está dizendo que ele amava. Aí põe aquela psicologia toda no meio, né? A palavra afirma que Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. Mas você quer ver uma coisa? Eu fazer você pensar um pouquinho. Quem é o filho da velhice dele? É José? É Benjamim. Tá bem, meu irmão?
Vamos acordar para a palavra? Tem coisa aí, né? Claro que tem, né? Então, a palavra afirma que Jacó amava mais José do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice. Porém, eu quero apresentar a vocês a perspectiva espiritual da história. Quer? Então, vamos lá. Veja Rúben, é o primogênito, ou seja, o primeiro filho de Jacó com sua esposa Leia. Interessante, Leia era idólatra? Não, Leia não. Prestou atenção? Ó, Rúben nasce de uma mulher que não é idólatra. Pegou? Então, ele ou seja, ele é o primeiro filho, né? Ele caiu da sua primogenitura, pois pecou contra seu pai. Rubens representa o primeiro homem, Adão, que caiu. Deu para entender? Porque ele nasce em santidade. A mãe dele representa a terra. A terra estava em santidade quando Adão veio à terra. Não estava? Rúben, a mãe dele estava em santidade, não era idólatra quando ele nasce. Mas ele peca contra Jacó, seu pai. Ou seja, sai da pureza para o pecado. Representa Adão que caiu. Agora observa José, primogênito de Jacó com Raquel. Mulher o quê? Idólatra. Yeshua nasce no mundo decaído, idólatra. Mas ainda que a mãe dele fosse idólatra, ele fez o quê? Hein? Ele permanece fiel a Deus. Representa quem? Yeshua HaMashiach. Mas Yeshua não foi tentado? Pois é. Um representa Adão que caiu, o outro representa o último Adão que permaneceu. Um nasceu na terra pura, a mãe Leia não era idólatra, e ele pecou contra Jacó. Você pode tipificar aí a Deus, pecou contra Deus. E o outro que nasceu de Raquel numa terra impura, porque ela é idólatra, permaneceu fiel a Deus, por isso senta à direita do Pai nas alturas. Por isso ele sentou no segundo trono no Egito. Amém? Deu para perceber? Aí você sai desse negócio de psicologia humana. Né? Quebra. Sai disso. Então, sai. Então, e ele começa seu sofrimento logo com a perseguição de seus próprios irmãos. Você nota que ninguém persegue ninguém ali, só perseguem José. Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. A raiva dele mesmo. Os irmãos de José andavam exatamente como está escrito lá em Tito 3, versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos. Personalidade dos filhos de José, os irmãos de José. Agora José era odiado por eles sem causa alguma. Veja no Salmo 38, 19. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Ó. Então, José é odiado sem causa. Ele não fez nada para ser odiado por ninguém. Não preciso, pois veja o que Jacó diz de José lá em Gênesis 49, que é a bênção que ele dá sobre José, 49, 22 a 23. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. Quem são os flecheiros? Os irmãos. Amém?
Não preciso dizer que os flecheiros são seus irmãos. Veja também o Salmo 69:4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituir o que não furtei. Ou seja, eles obrigam a ele a dar até o que ele não tem, porque que ele não pegou e eles querem dele. Entende? Então eles oprimiam ele, odiavam ele e perseguiam ele. Eu vejo, às vezes, que a igreja inverte as coisas, né? A igreja inverte. Mas, na verdade, o amor de Jacó por ele é o mesmo amor de Deus por você que aceitou Yeshua HaMashiach. Amém? Por isso que ele te ama, porque você aceitou Yeshua HaMashiach. Então, esse é o mesmo amor. Enquanto Rubem... Não, perdão. Agora veja João 15:25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Uma palavra sobre Yeshua. Então José tipifica em tudo. Amém? Você quer compreender o evangelho? Vê a vida de José para você ver. Enquanto Rubem tipifica o primeiro Adão que pecou e pereceu da primogenitura, José prefigura o último Adão, Yeshua, o primogênito que em meio a homens corruptos, sofreu, mas prevaleceu fiel ao pacto. Amém, meu irmão? Então, esse amor de Jacó, ele é muito mais profundo do que a psicologia pode ou queira explicar. Amém? No Egito, que tipifica o mundo, José foi exaltado como segundo no reino. Foi ou não foi? Era Faraó e ele. A Bíblia diz isso, não é? Assim, sua vida revela profeticamente o reino de Yud-Heh-Vav-Heh na terra e do seu Machia, o filho de Yud-Heh-Vav-Heh, que será o segundo no reino, conforme está escrito em 1 Coríntios 15:28. Quando a gente fala isso na igreja, as pessoas ficam assustadas, porque elas não estão acostumadas a ouvir isso. E Yeshua será o segundo no reino, viu, meu irmão? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quem? Sujeitas a Yeshua, então também o próprio Filho, Yeshua, se sujeitará àquele, Yud-Heh-Vav-Heh, que todas as coisas lhe sujeitou, para que, Yud-Heh-Vav-Heh, seja tudo em todos. Então, Yeshua disse, eu sou menor que o Pai, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Parece que isso não entra no ouvido da igreja, né? Então, o Pai é maior que o Filho. Amém? E o Filho vai se sujeitar ao Pai com toda a criação aos seus pés. Todos nós estamos abaixo de Yeshua. Os anjos estão abaixo de Yeshua. As potestades estão abaixo de Yeshua. Mas Yeshua está abaixo do Pai. E a igreja precisa tomar consciência. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ó Pai Santo, como o único Elohim, e a mim, seu enviado. Essa é a vida eterna. Então, se eu não compreendo isso, eu tenho problema na vida eterna. Deu para entender? Amém, meu irmão? A gente precisa compreender isso com clareza, porque a Bíblia não confunde isso. Quem confundiu isso é a teologia humana, não é a Bíblia. Ela nunca disse que Yeshua é o Pai. O Yeshua nunca falou que era o Pai. Ele sempre disse que é o Filho. Ele, quando na sua oração intercessória, ele falou, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha aí, ó. Contigo é com alguém. Não pode ser ele mesmo, pode? Imagina você falando no espelho, vamos comigo trabalhar hoje? A gente vai internar você, tá bem? Não dá? Você ir com você mesmo? Ou você mesmo sentar à sua direita? Não dá, isso não dá. E para continuar, eu quero lembrar vocês de Jó. Jó 33, de 14 a 18. Presta atenção. Antes, Yud-Heh-Vav-Heh fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Gente, eu falo o nome do pai aqui, Yud-Heh-Vav-Heh, porque no texto original está o nome do pai. Amém? Na sua Bíblia deve estar assim, eu acho. Antes Deus fala, não é isso? Mas aí no original está Yud-Heh-Vav-Heh, tá bom? Ou se não está Yud-Heh-Vav-Heh, geralmente está Elohim e não Deus.
Volto a repetir, a palavra Deus no original não existe na Bíblia. Tá bom? Antes Yud He Vav He fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. E ninguém atenta mesmo. Tem até livro dos sonhos aí, né? Para interpretar sonho. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus fala de várias formas ao homem, voz audível, manda anjo, fala em visão e também fala em sonho. Mas, gente, nem todo sonho que temos é Deus falando. A gente precisa amadurecer. Rafael, mas eu tive um sonho assim, 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 meu irmão. Nem todo sonho é de Deus. O nosso íntimo, não sei como que eu posso chamar, a gente cria sonhos quando a gente dorme. O nosso psique, o cérebro, né? Ele monta coisas, às vezes, até que parece lógica, né? Mas nem tudo é de Deus. Deus, ele quando fala, é diferente dos sonhos normais. Amém? É muito diferente. Tá bom? Ah, eu sonhei isso assim, assim. É de Deus? Já não é, porque você está perguntando se é. Porque quando Deus fala com a gente tem certeza absoluta. Tá bom? Então, isso é uma questão também que precisa ser estudada e amadurecida entre nós que creem em Yeshua. Este versículo revela-nos que Yud He Vav He fala, instrui e corrige o ser humano através de diferentes meios, incluindo sonhos, né? Porém, muitos estão confundindo os sonhos dados por Yud He Vav He com aspirações humanas. É outro problema também, né? Você tem que ter um sonho, você tem que ter um sonho. Já ouviu isso? Não pode viver sem sonho. Isso é aspiração humana, não tem nada a ver com o que Deus fala, viu, gente? Corta isso, que eu vejo isso dentro da igreja, dá até nervoso de ouvir as pessoas falando. Isso não é de Deus. Sonho, quando Deus está falando em sonho, não é aspiração minha, é Deus falando comigo. Você está entendendo? É Deus falando com você. É Deus falando algo que Ele quer de você, ou que Ele quer levar você a fazer, etc, etc. É Ele que está falando. Não é uma aspiração sua. Ah, você tem que ter sonho. Agora veio essa moda aí dentro da igreja. Não tem que ter sonho, não, meu irmão. Amém? Quando Deus está falando, tudo bem. O sonho natural é normal, não é? Alivia a tensão, uma série de coisas. Mas sonho, Deus falando, não tem nada a ver com sonho humano, tá? E não tem nada a ver com aspiração humana. Até seguidores de Yeshua, ao longo da história, alguns têm alertado que nem todo sonho é revelação divina. Gente, isso vem lá de trás. Tem gente que ficou falando, gente, nem todo sonho é de Deus. Tem gente que mistura tudo. Gente, nem todo sonho é de Deus. Amém? E isso vem do passado, as pessoas tentando ensinar isso. Muitos podem ser fruto da imaginação do homem. Não é? Das aspirações pessoais ou até das preocupações do dia a dia. Até isso dá sonho. Você quer ver você sonhar? Você comer muito, for dormir, você sonha. Isso não significa que seja Deus falando. Agora, não significa que Deus não fale em sonho. Deu para entender? Não é 8 ou 800. Você tem que ter sabedoria no julgar aquilo que está acontecendo. Por isso que Deus fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, pede sabedoria a Deus para você saber julgar essas coisas. Temos que ter cuidado. Yud He Vav He fala em sonho, mas nem todo sonho vem dele. Quando Yud He Vav He nos fala em sonho, tem propósito claro ligado ao seu plano e propósito de salvação. Gente, Deus fala, tem propósito de salvação. Ah, mas Rafael, Deus me falou que eu vou ter uma moto. É propósito de salvação. Você pode escrever aí. Você pode escrever. Tudo que Deus faz é em propósito de salvação. Até se Deus vai te dar uma casa, é propósito de salvação. Até ficar rico, não está essa onda aí de que quem é de Deus é rico? Meu irmão, riqueza de Deus é propósito de salvação. É dom. Jacó tem, prosperar, não tem essa onda aí da teologia da prosperidade?
Então, Deus não vai prosperar ninguém à toa. A função de Deus é salvar a tua vida, é preservar a tua vida. Então, tudo que Ele vai te dar é para levá-lo ao processo de salvação. Você pode ter certeza. Ah, mas Deus falou que eu vou ter uma moto. Amém, você vai ter uma moto? Mas é processo de salvação. Você pode não entender agora, mas é. Deus quer preservar a tua vida. Amém? Então, o sonho de Deus está ligado a propósito de salvação. Pode ser salvação sua, pode ser salvação de alguém que está próximo de você, ou até de um corpo, né, de grupos, mas sempre é nesse processo de querer salvar. Amém? Glória a Deus. Produzem também paz interior. O sonho de Deus, meu irmão, não produz confusão. O sonho de Deus produz paz. Quando Deus está falando, não é? Tem paz. Né? Produzem paz interior e convicção, mesmo quando trazem advertência, mesmo quando você é advertido por Deus através de sonhos, porque Deus adverte também, tá bom? Não só em sonho, mas também. Estão em harmonia com toda a palavra. Ó, nenhum sonho de Deus vai desarmonizar com a palavra. Não vem com essa história, porque isso não é de Deus. Amém? Deus não fala uma coisa e diz outra depois. Deus não é homem. Então, quando Deus falou na palavra dele, isso aqui está fechado. Qualquer sonho contrário a isso aqui, você pode jogar fora, que não é de Deus. Amém? Está vendo quanta coisa que a gente pode observar? Não é? Está em harmonia com as coisas de Deus e com os princípios espirituais já revelados. Olha, nenhum sonho, como eu já falaram para mim de sonhos, não é, vai desarmonizar com os princípios divinos. Nenhum. A moça disse que Deus estava falando em sonho com ela, que já estava arrumando outro marido para ela, porque o marido dela atrapalhava ela na obra. Então, isso não é um princípio divino, isso está quebrando o princípio, não está? Então, isso não é de Deus, isso é da carne dela ou do diabo. Amém? Então, é fácil a gente. Tem algumas coisas que a gente pode avaliar se o sonho vem de Deus ou não. Então, se você conhece as Escrituras, você sabe quais são os princípios de Deus. Deus não separa casal, né? Então, se eu estou tendo um sonho que Deus está trazendo um marido para a mulher, porque o marido atual atrapalha, tem alguma coisa de errado nisso aí, meu irmão. Amém? Porque ainda que o marido não seja do Senhor, o casamento diante de Deus é lícito. Então, você quebra um princípio. Então, existem sonhos que quebram um princípio. Então, joga fora que não presta. Tá bom? Não fica nem querendo saber de onde vem, que você pode se assustar. Pois é. Muitas vezes se confirmam por meio de sinais. O sonho de Deus se confirma, meu irmão, porque Deus não mente. Se Deus falar que você vai voar, você vai voar. Não importa se com asa, com avião, a que tu vai, tu vai. Amém? Porque Deus é poderoso para fazer. Então ele comprova com sinais, meio de sinais, circunstância, ou até testemunho de outro. Às vezes você tem um sonho, Deus fala com outro alguma coisa, o outro vem e confirma com você, sem saber de nada. Amém? Uma vez o Senhor me deu um sonho que eu via uma mulher na beira de um rio, eu via até a calha do rio, e eu ouvia o barulho de uma cachoeira muito grande, mas na calha do rio não passava água nenhuma. Eu sonhei aquilo, gente. Falei, o que é isso? Eu senti que foi de Deus, mas eu falava, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui numa congregação. Aí veio uma mulher, bateu no meu ombro e falou assim: Deus me falou que você tem uma coisa para falar comigo. Eu, na hora, viajei e falei: não, não tenho, não, minha irmã. Aí ela sentou lá, aí o culto começou e veio no meu coração: meu filho, o sonho que você teve. É. Aí eu levantei, chamei ela ali no canto, falei: minha irmã, tenho sim, me perdoa. Aí ela falou: só Deus me apontou você? Falei: pois é, tenho sim. Eu via uma mulher na beira de uma calha de um rio, só que não tinha água nenhuma, mas só, olha o que eu falei com ela, só que Deus avisava que a cachoeira, ela ainda não tinha acabado as águas, e que por alguma maneira a água não estava passando ali, mas a água há de passar. A mulher desabou chorando, eu nem sei por quê. Eu não sei. Não, não sei. Nem perguntei, não conhecia, não tinha essa intimidade com a pessoa, né? Deixei para lá, ela entendeu. Ela entendeu.
Então, Deus faz isso? Faz. Mas sonho de Deus tem fundamento. Não existe sonho de Deus que Deus falou e não acontece nada. Isso aí. Ou genérico, já viu o sonho genérico aí na internet? Profecia genérica. Meu irmão, sai disso que Deus não é assim, tá? Agora, os sonhos humanos ou de aspiração humana nascem de desejos e ambições ou medos humanos, né? Porque a gente tem medo também. Podem ser incoerentes ou centrados apenas em realizações individuais, não é? Não necessariamente se alinham com a vontade de Yud Revaverê ou com as escrituras. Sonho nosso humano, você sonha. Né? Um dia você sonha que está no rio, nadou muito. Outro dia você sonha que, sei lá, que estava nadando no cofre do tio Patinhas. Sei lá. Aí os outros perguntam assim, sonhar com cebola é o quê, irmão? Nada. Nada, vai plantar cebola então. Tem nada a ver isso, meu irmão. Sai dessa, tá bom? Ou então vai comer cebola. Então, se sonhos humanos não se alinham nem com a vontade de Deus, nem com a Escritura. Podem gerar ansiedade ou confusão em vez de paz. Falei disso, meu irmão, porque Yud Revavirê falou com José profeticamente em sonho. É preciso falar isso, é preciso esclarecer essas coisas, amém? Olha só José em Gênesis 37, 5, 8. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estamos. Dá a impressão que ele sonhou mais de uma vez, esse sonho que tenho sonhado. Provavelmente Deus repetiu. E repetiu porque depois ele relata um outro sonho semelhante. E você vai notar que Deus repete o sonho, mas é em relação àquilo que ele está falando. Deu para entender? Ele usa figuras, mas em relação àquilo que ele está falando. E se ele repetir, ele pode usar outras figuras. Mas exatamente o assunto é o mesmo. Aconteceu com o faraó, não foi? Das vacas magras e coisa. Ele repetiu com outras figuras, mas o assunto sempre é o mesmo. Porque ninguém tem capacidade de repetir sonhos, só Deus, viu, gente? Homem não. Você pode ficar assim, eu quero repetir aquele sonho que foi bom. Não vai dar jeito. Você não consegue. Tá bom? Então, eis que estávamos atando, molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e as suas palavras. Eles não aceitavam aquilo. E eles achavam que aquilo, na verdade, era dele. Você vai ver. Muitos, na atualidade, pensam exatamente como os irmãos de José, que este sonho são uma vontade dele, uma aspiração dele. Mas, na verdade, é Yud Revavirê falando, revelando o seu propósito na vida de José. E o Senhor falou de novo em sonho com José. Gente, 2 vezes é Deus, repetindo a mesma coisa. Seguida é Deus. Quem falou isso? Hein? Daniel. Daniel falou. Se repetiu seguido 2 vezes o mesmo assunto, é Deus. Pode esperar, porque a gente não tem capacidade disso. Amém? Então, Deus estava revelando. E o Senhor falou de novo com ele. Presta atenção que o propósito é o mesmo. O assunto é o mesmo, veja. Figura diferente, mas o assunto é o mesmo. Gênesis 37, 9 a 10. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. É a mesma coisa, não é? Hã? Exatamente a mesma coisa. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Sim. A resposta é essa. A resposta ao questionamento de Jacó é exatamente sim. Todos irão se inclinar um dia diante de José.
Isso, na verdade, é mais um reforço que mostra que José tipifica Yeshua, pois assim como toda a família de José se prostrou diante dele, e o Egito também, é exatamente o que vai acontecer diante de Yeshua. Inclusive Israel, seus irmãos, se prostrarão diante dele. Filipenses 2, de 10 a 11. Para que o nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yeshua Hamashia é o Senhor, para a glória de Yud-Heh-Vav-Heh. É igual ou não é? E mais, o Egito vai se prostrar diante de Yeshua? Vai, porque até debaixo da terra, o Egito não foi salvo, não está debaixo da terra, eles vão fazer o quê? Dobrar o joelhinho diante de Yeshua, porque José tipifica Yeshua. Isso não é vontade humana, e sim revelação de Yud-Heh-Vav-Heh. O que ele vai fazer com a vida de José, tipificando o Machia, dentro de todo o processo de salvação que ele planejou para a humanidade. E se ele revelou, é porque ele já estabeleceu e por seu poder fará cumprir. E é claro que toda pessoa que tenha primogenitura, que são chamados justos e santos, e Yud-Heh-Vav-Heh usa para estabelecer sua vontade, é odiado e perseguido neste mundo. Não tem jeito. Hein? Você tem a primogenitura? Tem ou não tem? Hein, gente? Nós não somos igreja de primogênito? Então, o natural é que o mundo te odeie, te rejeite. Isso é que é o natural. Isso não é vontade humana, não, viu, gente? Isso é assim. Se Deus quer te usar, se Deus te chama, se você tem primogenitura, meu irmão, e se é santo, e Deus te usa para estabelecer sua vontade, você é odiado e perseguido neste mundo. Toda a palavra revela isso. Veja no Salmo 34, 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o justo tem aflição. Pensa que aceita Jesus que seus problemas vão acabar. Ué, mas não tem isso aí? Pois é. Isso é conversa do diabo. Salmo 44, 22. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o... Igual Yeshua. Nós sofremos. Veja também 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Yeshua Hamashia padecerão o quê? Perseguições. Perseguição a nós é comum. O incomum é não ter perseguição. Alguém falou misericórdia? É, meu irmão, é assim mesmo. Você não aceitou? Veja João 15, de 18 a 20. Se o mundo vos odeia, o mundo nos odeia. Sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. É Yeshua falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ó, se você está sendo amado pelo mundo, tem algo errado em você. Puxa, todo mundo gosta de mim, que legal. É, vamos jejuar e orar para saber por quê. Porque tu está errado. É, gente, o mundo tem que nos odiar. Nós não somos deste mundo. O mundo ama o que é seu. E se você está sendo amado pelo mundo, alcançando isso, é porque você é do mundo. É simples assim. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo faz o quê? O fato de Yeshua ter te separado já é um sinônimo de que o mundo vai te odiar. Você foi tirado do mundo pela mão do Filho de Deus. Então o mundo vai te odiar. É o que ele está dizendo. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Perseguiram Yeshua? Então, se Yeshua me separou, vamos perseguir também. Rafael, mas como que é essa perseguição? Tem várias, até dentro da igreja. Tem dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na rua. Às vezes o cara olha para você, fica com raiva de você, não sabe nem por que ficou com raiva, mas fica.
porque o mundo te odeia, porque você foi separado. Está preparado, meu irmão? Hein? Você está preparado para ser odiado pela família? Hein? Amém? Pois é, tem que estar. Porque se não tiver, está perdido. Às vezes é parente que vai te odiar, meu irmão. Vai te rejeitar, não vai te procurar. Entendeu? É isso aí. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão. Também tem essa. Você vai falar a palavra, como guardar a palavra de Yeshua, também alguns guardarão aquilo que você falar da verdade. Não todos, mas alguns vão. A perseguição é vista como consequência normal do amor e da fidelidade a Yud Reva Virê, viu, meu irmão? Se você ama a salvação, se você ama Yeshua, se ama Yud Reva Virê, perdão, você vai ser perseguido. É natural, é normal. Interessante que nós não somos mais deste mundo. Você tem que entender isso. O mundo só ama aquilo que é dele. Aquilo que não é dele, ele não ama. E hoje, a perseguição é parte da identidade dos discípulos de Yeshua. Seja por anunciar a verdade, seja por rejeitar a idolatria ou permanecer fiéis ao pacto. Não importa, você vai ser perseguido. Se você disser, fala aí para você ver que imagem de escultura não é de Deus. Os caras caem de pau em você. E é de Deus? Não é, mas eles são do mundo. Mas eles falam de Jesus, ué, e daí, cara? Eles adoram imagem de escultura, não confunde as coisas não, meu irmão. Pode água amargosa estar misturado com água doce? Não pode, meu irmão. Ou é água amargosa ou é água doce. Pois é, ele estava certo, ele apanhou de todo mundo. Ué, tá certo mesmo. Posso fazer. Vamos perseguir. Esta realidade conecta o antigo pacto com o novo, onde Yeshua e seus discípulos afirmam que a perseguição é inevitável para os que vivem em santidade. E os irmãos de José o invejaram por isso. Veja em Gênesis 37:11. Seus irmãos, pois, o invejaram, mas seu pai guardava o caso aonde? No seu coração. O pai entendia, não é? Mas os irmãos não. E não exatamente por inveja de seus irmãos que Yeshua foi entregue, não foi? Por inveja também. Marcos 15, de 9 a 10. Ao que Pilatos lhe perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregue. Ó, quem é do diabo sabe. Ele sabia que era por inveja que ele estava entregando Yeshua. E mais, quando Jacó envia José em busca de seus irmãos, estes conspiram contra José para matá-lo. Veja em Gênesis 37:18. Eles o viram de longe e, antes que chegassem aonde estavam, conspiraram contra ele para matarem. Ó, eles queriam matar o irmão, gente. É o que aconteceu com Yeshua. E isso também acontece com Yeshua. E ele fala exatamente sobre a perseguição de seus irmãos a ele, na parábola dos lavradores. Lembra disso? Marcos 21:38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Olha aí, ó. É a mesma coisa. José é uma tipificação de Yeshua impressionante. Se você ler devagarzinho, você vê a vida de Yeshua em José, não é? Veja também Mateus 27:1. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Yeshua para quê? Eles eram o quê? Irmão de quem? De Yeshua. Tá vendo? E eles entre si dizem, lá em Gênesis 37, 19 e 20, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador, vinde, pois, agora,
matemo-los e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. O diabo é astuto. Quer matar para que seja impedido a obra de Deus na face da terra. Amém? Não foi assim que fez com Abel? O diabo achou que matando Abel acabava os justos na terra. Mas Deus produziu justos, não produziu? Chegou a Abraão, Isaac e Jacó. Aí matou, queria matar José, para quebrar a obra de Deus na terra. Depois matou Yeshua. Quis matar Daniel na cova dos leões. Você está vendo, gente? Como o diabo vem tentando acabar com a obra de Deus. E depois, quando ele consegue matar, que ele fala assim, hoje eu vou me dar bem, no terceiro dia, ele ressurge para o louvor da glória de Deus. Ele deve ter tomado. Ele nunca tinha visto, né? Deve ter tomado, sim. Deve ter ficado espantado. Agora, a inveja é terrível. Olha o que fala da inveja lá em Provérbios 27:4. O furor é cruel, a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Cara, a inveja é terrível. Embora a ira e o furor sejam destrutivos, a inveja é ainda mais perigosa, pois corrói silenciosamente o coração e pode durar muito tempo, levando a consequências devastadoras. Os irmãos chamam José de Baal Ha-Halamote, ou seja, Senhor dos sonhos, de forma irônica, zombando por inveja dele. Olha que coisa mesmo. O que a inveja não vai fazer no coração de um homem? Meu irmão, se você tem inveja no coração, você precisa pedir a Deus para remover essa miséria de dentro de você, porque isso é terrível. Ter inveja é terrível. Precisamos ser curados dessas coisas. Precisamos confessar ao Senhor e pedir Ele para remover com a sua destra essa erva daninha de dentro de nós. Amém? O desprezo revela a recusa em aceitar que os sonhos eram, na verdade, revelação do Criador. E o interessante é que logo que José chega até eles, eles o despem de sua túnica. A túnica que Jacó deu a ele. Gênesis 37:23. Logo que José chegou a seus irmãos, estes os despiram da sua túnica de várias cores que ele trazia. A túnica de várias cores simboliza que a primogenitura e a posição espiritual de distinção, a posição sacerdotal estava sobre ele. Amém? Essa roupa não é à toa. São duas coisas, a primogenitura e a posição sacerdotal. Qual é a posição de Yeshua? Primogenitura e sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Amém, meu irmão? Vá aprendendo aí, ó. Então eles fazem o quê? Despem ele, tiram aquilo que para eles representava a primazia de José. Eles despem ele para eles olharem e não verem a escolha de Deus. Eles não querem ver. E muita gente, às vezes, quando Deus levanta alguém dentro da igreja, as pessoas despem ela, tiram ela, porque não querem ver a unção de Deus sobre aquela pessoa. Isso acontece até hoje. Talvez a pessoa não receba um casaco colorido, mas a unção está sobre a pessoa, as pessoas dentro da igreja lutam contra ela. Dentro das igrejas até encontraram uma maneira de não entrar quem é ungido pelo Senhor. Você quer ver um exemplo? Você quer mesmo? Eu vou dizer para você. Tem congregação que vota no pastor que vai estar naquela igreja. Sabe o que significa isso? Significa que quem põe aqui somos nós homens e não são de Deus. Estão despindo aqueles que são ungidos pelo Senhor. Mata um monte de gente, vai matando. É loucura isso.
Amém, meu irmão? Porque Deus unge em homens hoje, mulheres, homens. E às vezes a igreja vai contra aqueles que são ungidos. E briga e querem despi-los. Como José fez, como os irmãos de José fizeram. O desprezo, perdão, nem estou aqui, já estou aqui. A túnica de várias cores simboliza que a primogenitura e a posição espiritual de distinção sacerdotal estava sobre ele, repousava sobre os ombros de José. E seus irmãos, usados pelo inimigo, por inveja, despem ele de sua posição sacerdotal. É isso que estão fazendo, tirando ele da posição sacerdotal que Deus colocou. É a primeira coisa que eles fazem. Está vendo? Eles não fazem outra coisa, primeiro despem ele. Logo, como José é a prefiguração de Yeshua, veja o que acontece com Yeshua logo quando ele é preso. Mateus 27, 27. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, coisa que eles não fizeram com José. Ó, aí há uma diferença. Lá eles despem ele, deixam ele nu. Aqui eles despem ele e colocam o quê? Uma capa escarlate. Escarlate é vermelho, né? O manto escarlate, mesmo usado em zombaria, revela ironicamente duas verdades. A primeira é que Yeshua é de fato o rei, e sua humilhação antecipa sua exaltação, exatamente como José. Agora, a segunda verdade é que lá em Isaías 1,18 fala de pecado como Fala ou não fala? O manto representa também que Yeshua está carregando os pecados de toda a humanidade. Por isso que é um manto escarlate. Então, aqui demonstra duas verdades, na zombaria, hein? Duas verdades. Uma que ele é rei, e ele, na sua humilhação, será exaltado, e que ele carrega sobre suas costas todo pecado. E por que ele carrega sobre seus ombros todos os pecados? Porque ele é sumo sacerdote e é ele que vai entrar na presença de Deus com sacrifício para a remissão dos pecados de todo que nele crê. Então, na zombaria, há a exaltação. Logo, a zombaria humana, tanto em José como em Yeshua, revelou a verdade divina de que José seria rei do Egito. Logo, Yeshua certamente será rei em toda a terra. E mais, ao carregar o manto escarlate, carregou os pecados do mundo, porque sobre as suas costas, porque ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque e entrou na sala do trono, na presença do Pai, oferecendo o sacrifício de si mesmo em função da nossa libertação. Então ele trouxe redenção dos pecados a todos nós para povoar o reino de Yud-He Vav-He. Shabbat Shalom. Isso é